Esse quadrinho é um dos mais importantes do Quarteto Fantástico. É nele que é revelado que Namor encontra seu povo pela primeira vez. E lá é nos apresentado, pelo menos para os anos 60, né, a Lady Dorna. Porque, na verdade, essa personagem ela já aparecia anteriormente nas revistas, nas histórias do Namor, nos anos 30. Aqui Lady Dorna é bem apaixonada por ele, mas vocês já sabem que Namor tem um afeto muito forte por Sue Storm, a Mulher Invisível. Nesse quadrinho também temos o Comandante Krang, que é um militar que não gosta muito dessa situação do Namor ter assumido a liderança agora. E a Lady Dorna, ela estava prometida para ele também, o que só reforça mais o ódio que ele já tem pelo Namor. Quando Namor assumiu o trono, vários monstros marinhos são vistos em regiões assim do oceano. Então, o Senhor Fantástico, quando sabe disso, ele acha de que o melhor jeito de aproveitar as férias é ir num cruzeiro nessa região. Sim, ele é um workaholic insano e nas férias ele aproveita para fazer essas coisas. O quarteto logo avista um monstro durante esse passeio e são capturados pelo Namor, que os avisa que ele tem que falar para as Nações Unidas que todos os oceanos pertencem a ele agora. Reed Richards vai então para as Nações Unidas com um cientista que foi indicado pelo Namor e explica toda a situação. Esse cientista, inclusive, que é um antropólogo, ele fala sobre a origem dos seres submarinos, o Homo Mermanus. Bom, é bem interessante, mas isso aí eu vou abordar num outro momento quando eu falo do passado, tá? Inclusive, nessa revista também nos é mostrada a origem do Namor, que na verdade ele é um híbrido, tá? Ele tem essa coloração branca aqui, diferente dos outros Homo-Mermanos, né? Esse povo submarino. Isso porque o Namor, pelo lado paterno, ele é humano. Ao invés do Senhor Fantástico falar para as Nações Unidas entregarem os oceanos para o Namor como era o combinado, ele fala que todos se devem juntar contra ele. E nesse momento o antropólogo se revela ser um Namor. Ali ele fala de que o Senhor Fantástico não tinha cumprido o acordo, então anuncia a ocupação de Nova York. Essa aqui é uma cena bem importante, referenciada várias vezes ao longo da história dos quadrinhos. Inclusive, tem um quadro muito bonito que vocês podem ver na HQ Marvels. E, obviamente, após a Namor ter colocado Nova York aos seus pés, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele sequestra a Mulher Invisível, porque ele é apaixonado nela. E nesse momento que a gente começa a ter uns atritos entre Dorma e a Mulher Invisível. Quando o Namor captura ela, os outros integrantes do Quarteto Fantástico vão até o oceano para tentar atacar ele. Percebendo que Sue Storm também estava preocupada com o Namor, o Krang coloca fogo nessa situação. Ele fala para Dorma que suspeita que o Namor tem algum sentimento pela Mulher Invisível. Então Dorma, incomodada, fala que apenas alguém que pode respirar debaixo d'água pode ser amada de Namor e joga a Sue Storm para fora da nave submarina. Durante a batalha, Namor visualiza a Mulher Invisível se afogando, então ele prontamente já salva ela e a coloca na nave submarina. Ele fala para o Krang e a Dorna saírem, eles ficam irritados e é nesse momento que ele usa a nave para salvar a vida da Mulher Invisível, mas perde credibilidade com o povo dele. Sue Storm é salva, mas o povo submarino abandona Namor, e assim acaba a invasão. Aqui é a primeira vez que vemos um vilão secundário que aparece recorrentemente, o Porco-Espinho. Ele é Alexander Gantry e era um cientista que trabalhava para o governo e desenvolveu uma armadura com vários espinhos e que soltava gases. As histórias do Homem-Formiga melhoram um pouco sim quando a Vespa aparece, na minha opinião, pois nesse quadrinho, por exemplo, vemos ele cuidando da Janet, sabe? Tem um momento que ela fica doente, ele vai lá ajudar ela. Então tem uma dinâmica a mais, e não é só aquela coisa do Henry Pym derrotando os vilões meio podres, assim, todo o quadrinho que acontecia antes. Pessoal, esse é o quadrinho mais difícil que eu já tentei resumir. Porque por conta do vilão dele, que é o Nathaniel Richards da Terra 6311. Acontecem 4 quadrinhos, no mínimo, ao mesmo tempo. O Quarteto Fantástico número 19, que é o tema desse vídeo, Doutor Estranho, volume 2, número 53, Vingadores da Costa Oeste, volume 2, do 17 ao 22, e a minissérie Rise of Apocalypse. E assim, pessoal, o que eu gostaria de fazer nesse momento é explicar quem é Nathaniel Richards da Terra 6311,
e explicar todos esses eventos que acontecem ao mesmo tempo, mas eu já calculei aqui quanto daria. Até gravei uma parte disso e demoraria em torno de 20 a 30 minutos. É muita coisa. Então o que eu vou fazer é o seguinte: na verdade, vocês vão ver que Kang, ele tem vários nomes diferentes, com o nome de Ramatut, porque durante a vida dele ele assumiu várias identidades e cada vez que ele viaja no tempo, ele cria várias variações dele. Ou seja, é uma história muito confusa, tá? Vamos nos atentar apenas ao quadrinho número 19 do Quarteto Fantástico nesse vídeo aqui. E o que acontece nesse quadrinho? Basicamente, o Senhor Fantástico vai no museu e vê que há muito tempo atrás existia um faraó que conseguia curar a cegueira através de um objeto. Então, ele tem a ideia de usar a máquina do tempo que vimos lá na primeira aparição do Doutor Estranho e voltar para o Antigo Egito e conseguir esse artefato para usar na Alicia Masters, a namorada do Coisa. Quando eles voltam no tempo, eles encontram outro viajante no tempo que era o faraó da época, Ramatut. Na verdade, depois vocês vão descobrir que ele não é exatamente da Terra 616, que é a Terra principal. Ele é de outra realidade alternativa, mas isso é papo para outra história. A grande questão é que nesse ponto ele se apresenta como Ramatut e diz que conhece o Quarteto Fantástico, pois ele vem do futuro. Ele usa um raio paralisante e os torna prisioneiros, e a Mulher Invisível fica como uma concubina dele. Na explicação que vocês veem no quadrinho, é dito que os raios solares atingem Ben Green e por conta disso ele consegue voltar à forma normal e assim, momentaneamente, por isso ele se livra desse efeito hipnótico. Mas isso eu acho legal comentar agora. Posteriormente é revelado que o Doutor Estranho é quem faz um feitiço e ajuda o Quarteto Fantástico. Esse Doutor Estranho, no caso, é basicamente uma versão futura, que está exatamente nessa linha do tempo, mas um viajante do tempo de mais além. Então o Coisa vai lá, resgata seus amigos e todos eles batalham contra o Ramatut. É nesse momento que o Império de Ramatut cai. É algo bem importante para a história do Antigo Egito da Marvel. Como vocês vão ver no vídeo com a explicação completa, é a partir de então que o Apocalipse ele começa a reinar no Antigo Egito, pois já não tem mais o Ramatut e o Apocalipse nesse momento estava em uma ascensão. É ali onde ele começa a ter uma presença mais importante. O Dínamo Vermelho, cujo nome verdadeiro é Anton Danko, é um cientista soviético que desenvolveu uma armadura para controlar a eletricidade. Sob ordens do líder soviético Nikita Khrushchev, ele é enviado para os Estados Unidos para sabotar Tony Stark. Esse é um dos quadrinhos sobre Guerra Fria que é bem aplicado. Mostra essa dinâmica entre o invasor soviético que vai lá atacar basicamente uma representação pura do capitalismo que é o Tony Stark. Ele consegue realizar vários ataques que comprometem a reputação da empresa de Stark, mas no final ele é confrontado pelo Homem de Ferro. E aí, durante a batalha, o Homem de Ferro segura o Dínamo Vermelho e o leva até a costa. Assim, ele sabe que o vilão age com eletricidade, então se largar ele, já era, ia causar um curto-circuito e ele ia falecer na hora. O Dínamo Vermelho se rende e Tony Stark mostra uma gravação do Nikita. Nela é revelado que o plano do Nikita era de eliminar o Dínamo Vermelho quando ele chegasse à União Soviética, pois ele tinha medo que ele ficasse mais popular que ele. Vendo isso, então Anton decide desertar para o lado dos Estados Unidos. A trama começa quando Johnny Storm começa a namorar uma nova menina, a Doris Evans. O Samuel Smithers, ele foi despedido, pois ele começou a negligenciar seu trabalho devido a estar trabalhando com uma máquina que, segundo ele, poderia aumentar a inteligência das plantas. Depois de ser despedido, um raio cai bem na cabeça dele e, assim, ele consegue ter o poder de dar vida às plantas. Por conta da demissão, ele decide se vingar da família Evans. Ele adota o nome de Homem-Planta e vocês devem estar pensando que era fácil porque o Tocha Humana lança fogo. Não foi tão simples assim derrotar o Homem-Planta, tá? No final das contas, ele reduz a umidade dos alvos e assim ganha, mas o Homem-Planta foge no final da revista.
Essa revista começa com notícias de um homem lagarto surgindo na Flórida. O J.J. Jameson lança um desafio no Clarim Diário, buscando aumentar as vendas. Ele desafia o Homem-Aranha a enfrentar o lagarto. Por conta disso, Peter consegue convencê-lo a levá-lo para uma reportagem sobre o lagarto. Pela possibilidade do Homem-Aranha aparecer, talvez desse uma manchete muito boa. Lá ele descobre que o Dr. Kurt Connors desenvolveu um soro para regenerar membros usando DNA de lagartos. Utilizou nele mesmo. Bom, ele ganhou o braço, mas infelizmente permaneceu com essa aparência estranha. Já na forma de lagarto, com os pensamentos todos alterados, ele decide fazer um exército de répteis para dominar o mundo. Após uma batalha bem intensa nos pântanos, o Homem-Aranha consegue aplicar o antídoto no Dr. Connors e faz com que ele volte à forma humana. Por respeito ao doutor, ele decide manter isso em segredo. Nesse quadrinho, Thor enfrenta o Homem-Lava, uma ameaça trazida por Loki. Mas a parte interessante mesmo é quando vemos que o Thor tem muita dificuldade de expressar seus sentimentos para Jane Foster, e esse lado de ele ter responsabilidades por ser o Thor pesa bastante na decisão. A Jane, já meio chateada com toda essa enrolação que ele estava fazendo, decide aceitar outro emprego. Mas é isso aí, pessoal. É, o vídeo que explica mais as questões do Quarteto Fantástico número 19 já tá pronto, tá? É só clicar aqui e dê uma conferida, tá? Tá bem legal o vídeo. Até a próxima!